As discussões sobre cidades compactas ganharam destaque na C40. Urbanistas apontam a importância da redução da distância entre áreas residenciais e comerciais, uma saída para melhorar a qualidade de vida nas metrópoles. Na capital paulista, o emprego normalmente está longe das áreas mais populosas. Para chegar no bairro de Pinheiros, na Zona Oeste, Raimunda perde muito tempo. Se for assim direto, é 1h45. O bairro é um dos poucos onde o morador tem acesso a tudo. Está dentro do conceito urbano e moderno de cidade compacta. Um bairro ideal, né, do ponto de vista da compactação, é você ir mesclando esses diferentes padrões de verticalização, com moradia, mas também com comércio local, com mercadinho, com bar, com serviços, creche, escola, posto de saúde. Compactar não significa simplesmente verticalizar. É preciso evitar uma concentração excessiva de pessoas. Por isso, casas como estas precisam existir ao lado de prédios e do comércio, o que exige uma política bem definida para a ocupação do espaço urbano. A família de Luzia mora nesta casa há 40 anos, mas a especulação imobiliária insiste em tentar tirá-los daqui. Porque essa região ficou uma região muito valorizada, então o assédio das construtoras está se tornando cada vez maior. Em São Paulo, a história se repete e a cidade cresce de forma desordenada. A dinâmica que hoje guiou até hoje a implantação da cidade foi uma dinâmica de fazer regras de zoneamento e deixar a cidade se desenvolver. E eu acho que ela acabou resultando numa cidade muito espraiada, onde as pessoas moram muito longe de onde trabalham. Hoje a cidade compacta foi um dos temas debatidos no C40. Paris foi lembrada como um bom exemplo. Em 10 anos, a metrópole de 2 milhões de habitantes trouxe para perto do centro 30 mil pessoas. Reduziu o trânsito e o gasto de energia. Mas para atingir o objetivo foi preciso regras rígidas. Exigiu das construtoras que metade das moradias construídas na cidade fossem destinadas à população de baixa renda. La calidad de vida en la ciudad de París está mejorando bastante. Nós voltamos agora ao vivo, Avenida Paulista, onde está o André Trigueiro. O André Trigueiro tem mais uma entrevista dentro do tema da C40, não é, André? Verdade, Lessa, está frio aqui, viu, Lessa? Eu imagino. A cidade está fria. Imagino. É importante a gente dizer nesse momento o seguinte, pesa sobre os governantes o ônus maior, a responsabilidade maior de resolver o problema das cidades, promover qualidade de vida, etc. Agora, não apenas os governantes, a sociedade civil organizada tem um papel importante. A governança, as ferramentas de gestão que extrapolam apenas aquilo que é o dever institucional de quem se elege para governar, é o assunto da gente agora. Eu vou conversar com a diretora regional do ICLEI, Governos Locais para a Sustentabilidade, Florence Laloé. O ICLEI é uma das organizações mais atuantes no mundo, atuando em redes com as cidades e ajudando nessa reconfiguração das rotinas, reduzindo emissões de gases de estufa e promovendo qualidade de vida. Em linhas gerais, como é que você descreveria o ICLEI? Olha só, André, o ICLEI foi constituído em 1990 com uma dupla missão, eu diria. Primeiro, representar os governos locais nos fóruns internacionais. Então, nossa criação foi um pouquinho antes da ECO 92, justamente para ser o porta-voz dos governos locais. A segunda missão é justamente melhorar, apoiar os governos na sua gestão ambiental local. Então, como que a gente faz isso? A gente desenvolve metodologias, ferramentas, promove treinamentos, enfim, tudo que o governo local precisa para melhorar sua ação. Vocês começaram com quantas cidades em rede e hoje são quantas? A gente começou com a Agenda 21 local, na época nós éramos um pouquinho mais de 20 cidades. Em 93 lançamos a campanha Cidades pela Proteção do Clima. Hoje contamos com mais de 1.200 cidades no mundo todo, em todos os continentes, de cidades que agem não só na redução de emissões de gases de efeito estufa, mas em outras ações ambientais também. Resultados concretos dessa ação? Com dados de 2006 que eu tenho, André, as emissões dos governos locais da nossa rede representavam 20% das emissões urbanas globais. É bastante coisa. À época, a gente constatou uma redução de 60 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. A gente está atualizando esses valores, porque na época eram 500 e poucas cidades, hoje são mais de 1.200. O ano que vem, na Rio+20, a gente vai estar apresentando um grande estudo com todo o balanço, digamos assim, desses últimos 20 anos de ICLEI. Cidades brasileiras estão aparecendo bem nas estatísticas do ICLEI. Qual é
o número de cidades brasileiras na rede? Brasileiras, a gente é um pouco mais de 20, 26, se eu não estiver enganada. Mas na rede global, em termos de população, a representatividade é muito grande, porque nossos membros brasileiros são cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Manaus, então grandes cidades. Agora, é difícil mudar a rotina nas cidades, porque veja bem, vocês existem há mais de 20 anos. Em 20 anos a gente tem 4 mandatos, 5 mandatos de prefeito. 5 mandatos de prefeito. Então, a descontinuidade administrativa atrapalha um planejamento de longo prazo nessas redes articuladas por vocês? Você colocou um bom ponto, André, porque eu acho que a base é planejamento urbano. E não um planejamento de 4 anos, mas um planejamento realmente contínuo e que realmente falta em grande parte das cidades. Mas houve avanço, sim. Eu acho que se a gente continuar trabalhando aí com as cidades, a gente pouco a pouco vai avançando. O que é mais difícil para mudar a rotina? É mudança de paradigma, eu diria. O primeiro ponto é mudança de paradigma. A gente realmente, nosso trabalho é de formiguinha, de convencer os gestores, de trabalhar com os gestores, fazer com que eles se empoderem das nossas metodologias e ferramentas. A gente não chega e simplesmente coloca a coisa de baixo para cima. É realmente um trabalho conjunto com as nossas cidades. Do que está acontecendo aqui em São Paulo em função da C40, esse encontro tão importante e com repercussão internacional, com gestores que têm apresentado cases, experiências muito bem sucedidas de mudança, o que mais te chama a atenção? Que as cidades estão se mobilizando. Acho que na parte de clima, acho que esse é um ponto fundamental, porque é uma parte que o ICLEI vem levando à Convenção de Clima, que as cidades têm muito a contribuir, né? Mais de 60% da energia é consumida em cidades. As emissões são de fato emitidas nas cidades. Então, as cidades são atores extremamente relevantes no combate a mudanças climáticas. Florence Laloé do ICLEI, muito obrigado. Eu vou encerrando daqui mostrando o seguinte. Por que a gente escolheu esse ponto? A equipe da Globo News em São Paulo já tem esse expertise de descobrir na paisagem urbana da capital paulista os pontos que fotografam melhor a Avenida Paulista daqui. Tem uma vista muito bonita, muito interessante. Curiosamente, essa é a Praça do Ciclista. Essa Praça do Ciclista surgiu em São Paulo porque os ciclistas se mobilizaram para ter o seu espaço, não apenas um ponto de encontro, mas um local de resistência. Numa cidade que tem menos de 40 quilômetros de ciclovia, proporcionalmente, São Paulo simplesmente não dá muita importância a esse outro modal de transporte que não é apenas para lazer ou divertimento, mas no Brasil tem muito mais gente andando de bicicleta do que de carro, de moto, de metrô ou de ônibus. Então, estamos aqui, curiosamente, por coincidência, na Praça do Ciclista.